Tu sabia que a Netflix já tentou vender a sua empresa por apenas 50 milhões de dólares e foi rejeitada? Pois é, hoje ela vale mais de 200 bilhões. Eu não sei tu, mas eu não consigo imaginar as nossas vidas sem os streamings. Já existiu aquela época onde a gente precisava comprar um disco ou um CD para poder ouvir as músicas dos nossos artistas favoritos. Ou então a gente tinha que ir na locadora para poder assistir um filme, ou esperar ele passar na televisão, mas era aquilo, com hora marcada, se tu perdia, perdia de vez. Hoje em dia a gente vira madrugadas adentro, maratonando séries e assistindo filmes a hora que a gente quiser. E quem tem muito peso nessa história toda é uma empresa relativamente nova, mas que foi capaz de transformar a indústria do entretenimento. Vem comigo porque hoje a gente vai descobrir o que é que tá por trás do hype da Netflix. Como eu falei pra vocês, essa história ela não começou há muito tempo, tá? Mais precisamente em 29 de agosto de 1997, em Los Gatos, na Califórnia. Dois carinhas foram responsáveis por tudo isso, tá? O Mark Randolph e o Reed Hastings. O Mark, ele possuía uma formação em geologia e bastante experiência em marketing, enquanto o Reed, ele era graduado em matemática e tinha especialização em inteligência artificial já naquela época. Os dois, eles estavam trabalhando aí, cada um nas suas áreas, mas eles tinham o mesmo interesse em empresas e modelos de negócio no mundo online, como a Amazon e o Google, por exemplo. E lembrando que a gente está falando aí de mais de 25 anos atrás. Tem aí uma teoria que diz, né, que a ideia de criar a empresa veio porque o Hastings ficou putaço por ter que pagar 40 dólares de multa por atraso na devolução de um DVD alugado. Quem é que nunca passou por isso na biblioteca da escola, por exemplo? Eu sempre esquecia de devolver, pagava uma mensalidade depois no final do ano por causa dos livros que eu não entregava. Até que em 1998 eles criaram o site da Netflix. E olha o branding, o raciocínio dos caras. Net vem de internet e Flix é uma variação de Flix, que é uma gíria em inglês para filmes. No começo, a empresa trabalhava com a locação de filmes por meio de pedidos com entrega e devolução via correios. E o grande diferencial era o modelo de assinatura mensal sem taxas por atraso, que era algo super inovador na época. E eles já começaram esse negócio aí com cerca de 925 títulos disponíveis. Como eles não tinham tanto conhecimento se já existia algum serviço semelhante no mercado, era essencial testar essa logística e a segurança em primeiro lugar. Então os fundadores, eles testaram o serviço enviando para eles mesmos. Depois de todo esse período de testes e com tudo 100% alinhado, em 14 de abril de 1998 foi lançado o site da Netflix.com, sendo o primeiro destinado ao aluguel e vendas de DVDs online. Então já sabemos que a Netflix é ariana. Os arianos são legais? Mais ou menos. Então, nessa época, a empresa tinha aí em torno de 1000 títulos disponíveis e poucos funcionários tocando a operação. Aquele começo de empresa, um negócio mais pocket. O primeiro DVD alugado pela Netflix foi Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem, em março de 98. E se tu também viveu a era das locadoras, certamente tu vai se lembrar da Blockbuster, que era considerada uma das gigantes das locações. Ainda nos anos 2000, um dos sócios tentou vender a Netflix para a Blockbuster por 50 milhões de dólares, mas eles recusaram. E como a gente já sabe, né, eles perderam uma grande chance, porque enquanto as locadoras físicas iam fechando as suas portas, o valor de mercado da dona Netflix cresceu junto com o número de clientes e hoje vale apenas 200 bilhões de dólares. Mas lógico, como toda a empresa, eles precisaram aí trilhar um caminho bem estratégico para chegar nesse império que a gente conhece hoje. Em 2002, a Netflix decidiu abrir o seu capital e iniciar sua oferta pública de ações ao custo de 15 dólares no IPO. Mas, Nunes, o que é que isso significa? Vem comigo que a gente vai ter uma aulinha de economia agora. Abrir um capital significa que uma empresa decide vender parte de si ao público, ou seja, eles passam a ter acionistas. Ela faz isso através de um processo chamado IPO, ou Oferta Pública Inicial. Então, uma empresa como a Netflix quer crescer e precisa de mais dinheiro. Ao invés dela pegar um monte de empréstimo, ela decide vender pedaços dela mesma e é isso que a gente acaba chamando de ações. Ela lança essas ações na bolsa de valores e qualquer pessoa ou empresa pode comprar essas ações. A gente aqui
Não poderia, com certeza não poderia comprar. No caso da Netflix, em 2002, ela fez o seu IPO. Obviamente, hoje em dia, essas ações, elas valem muito mais, né, com todas as divisões que aconteceram ao longo do tempo, e quem investiu lá atrás, certamente fez um baita negócio. Foi depois desse processo que a Netflix passou a crescer de forma, exponencial. Tanto que, em 2003, a plataforma alcançou 1 milhão de assinantes e em 2006 já tinha cerca de 5 milhões. Devido a esse aumento no número de usuários, a Netflix implementou o sistema de perfis, que é o mesmo que a gente conhece hoje em dia, né? Onde cada membro da família pode acessar os seus filmes e séries favoritos utilizando uma única conta. E lembrando que aqui a gente ainda está falando de DVDs. Tá? É a mesma logística da Netflix que a gente tem hoje, só que na época eram DVDs. E precisou um tempo muito curto para que eles entregassem o seu bilionésimo DVD. A partir disso, eles foram mudando gradualmente o foco para o streaming via internet. Foi em janeiro de 2007 que a Netflix lançou o seu serviço de streaming. O Watch Now, que do inglês significa assista agora, um nome dado ao serviço que permitia assistir tudo e qualquer coisa pela internet sem precisar do bendito DVD. Com a chegada da década de 2010, a Netflix começou a sua expansão para fora dos Estados Unidos, que já dava aí uns novos ares pro negócio. Foi aí que eles chegaram no Canadá em 2010 e em 2011 a empresa expandiu para América Latina e Caribe, incluindo aqui o Brasil do Brasil. Ê, Brasil, danado! Em pouquíssimo tempo, o streaming se tornou muito mais popular do que os DVDs. Se até então a Netflix era o lugar onde a gente encontrava diversos filmes e séries de fora, em 2013 a empresa decidiu fazer uma das suas viradas mais estratégicas e que iria mudar completamente o negócio: os produtos originais. House of Cards é uma das produções mais importantes da Netflix e é repleta de bastidores inusitados. Começando pelo motivo óbvio, né, que foi a primeira grande produção original da plataforma. Foi também a primeira série que estreou todos os episódios da temporada em uma só vez, marcando aí o início do binge watching moderno, que na tradução é basicamente essa cultura de maratonar séries. A trama é uma adaptação de uma minissérie da BBC de 1990, que também se chamava House of Cards, que já mostrava os bastidores da política, mas no Reino Unido. A Netflix investiu cerca de 100 milhões de dólares só nas 2 primeiras temporadas da série, tá? Sem nem lançar um episódio piloto, o que na indústria audiovisual é bastante incomum, tá? Tudo isso só foi possível por conta da tecnologia, gente. Os dados da plataforma mostravam o interesse do público por dramas políticos e por Kevin Spacey, que foi processado e absolvido por casos de assédio, mas isso aí a gente já deixa para um outro papo, para não pesar aqui o clima. House of Cards foi a primeira série online indicada ao Emmy. Inclusive, a Robin Wright ganhou o Globo de Ouro em 2014 pelo seu papel como Claire Underwood, se tornando a primeira atriz de uma série de streaming a levar o prêmio para casa. Outra curiosidade aqui de House of Cards é a quebra da quarta parede, tá? Esse recurso de falar diretamente com o público, comentando a trama, né, virou aí uma marca registrada da série. O sucesso de House of Cards é algo tão inquestionável que os próprios políticos da vida real comentam sobre os episódios nas redes sociais. Aliás, até o Barack Obama chegou a se declarar um fã da série, e isso não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa, não é pouca coisa. E digo mais, não é pouca coisa. E contrariando os rumores de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, a Netflix foi emplacando uma produção de sucesso atrás da outra. Em 2013, estreou Orange is the New Black, uma história inspirada em fatos reais. É uma das séries mais longas da Netflix, com 7 temporadas e 91 episódios. Além disso, foi uma das primeiras séries a trazer grande representatividade de mulheres negras, latinas, idosas e trans no elenco principal. Falando nisso, Laverne Cox, que interpretava a Sophia Bursey, fez história ao se tornar a primeira mulher transgênero indicada a um Emmy de atuação em 2014. Orange is the New Black também é a primeira produção da Netflix indicada ao Emmy de melhor série de comédia e drama. E já que eu tô falando aqui só dos acertos da Netflix, eu não posso deixar de citar Stranger Things. Inclusive, olha o easter egg aqui, ó. Deu pra ver? Deu!
A Netflix realmente não esperava que Stranger Things se tornasse um fenômeno global, mas o famoso boca a boca e o hype da internet ajudaram a transformar a série em um verdadeiro ícone pop. Falando de dinheiros, o investimento foi babado, tá? Cada episódio da 4ª temporada custou em torno de 30 milhões de dólares, tornando a série uma das produções mais caras do streaming. Mas tudo que a gente planta, a gente acaba colhendo, não é mesmo? A 4ª temporada foi assistida por mais de 1 bilhão de horas em menos de um mês, selando aí Stranger Things como um dos maiores sucessos da história da Netflix, definitivamente. Se não o maior, que eu aqui, ó, sou defensor dos meus queridos, das minhas crianças, dos meus demônios. E não bastavam esses sucessos, eles queriam mais. Mais. The Crown e Narcos, por exemplo, são outros de muitos exemplos de originais que conquistaram um público fiel no mundo todo. Mas só um disclaimer aqui, tá? Eu amo Narcos, baita produção e tal, só que a gente sabe que o sucesso todo foi muito por conta do Wagner Moura, né, gente? Vamos dizer aqui, gostoso? 1, 2, 3, gostoso! Aliás, uma curiosidade do ator baiano é que ele não falava espanhol antes de ser escalado pra essa trama. Tipo eu, que não falo nada de inglês e só faço pautas em inglês aqui nesse programa. Ele se mudou pra Medellín meses antes das filmagens pra aprender o idioma, tá? Então a gente já vê aí que ele é lindo, inteligente, poliglota, dedicado, um homem de ouro. E o esforço valeu a pena, tá? Porque Narcos se tornou uma das produções em espanhol mais assistida no mundo todo, ajudando aí a abrir espaço pra outras séries latinas na Netflix, como La Casa de Papel. Mas assim, a vida, ela não é um mar de rosas, tá, gente? E às vezes na vida a gente tem que ter peito, é isso que eu sempre digo. Então sim, tiveram algumas produções originais da Netflix que foram aí um grande de um fracasso, seja pela baixa audiência, ou pela crítica negativa, ou por conta aí de um cancelamento um pouco precoce. Sense8, lançada em 2015, foi descontinuada apenas 3 anos depois, tá? Isso porque apesar de ter conquistado aí uma base de fãs bem apaixonadinha, a série, ela teve custos de produção altíssimos, mas uma audiência aí que não deu uma compensada. Ela foi cancelada depois de 2 temporadas, mas ganhou um episódio especial pra encerrar essa história. Então acabou, mas acabou bonito, né? Outra produção que foi de arrasta pra cima foi Marco Polo, lançada em 2014. Ela entregou uma produção visualmente grandiosa, mas não atraiu audiência suficiente para justificar esse investimento, esse custo, tá? As 2 temporadas custaram 200 milhões de dólares para os papais Flix. Outra série que não rendeu muito pano pra manga foi Blockbuster, lançada em 2021, já acabou em 2022, tá? Coitada, passou mais rápido do que muitos namorados relâmpagos Marquinhos por aí. Apesar desse nome bem forte, bem charoloso, assim e tal, ela não conseguiu atrair interesse do público e foi cancelada depois da primeira temporada, tá? Não entrou nem no top 10 da Netflix, tadinha. Mas tá tudo bem. Aí eles estão com grana na Netflix, né? A gente recupera isso aí e recuperaram. Nem tudo dá certo nessa vida. O que importa é a gente nunca desistir. A dona Netflix se manteve firme e forte e é assim que ela é reconhecida em 190 países apenas pelo seu famoso tudum. Até hoje. Em 2018, a Netflix ultrapassou a TV a cabo em número de assinantes domésticos nos Estados Unidos. Já em 2021, a plataforma ganhou mais indicações ao Oscar do que qualquer outro estúdio. No ano seguinte, como uma estratégia para lutar contra os concorrentes, a Netflix lançou um modelo de assinatura mais barato, mas é aquilo, tem propaganda. Então é um inferno, não vale a pena. Tu pode pagar menos, mas vai ter que aguentar pacientemente para não assistir os anúncios. E agora, em 2025, a Netflix está investindo em ações para além das telinhas. E tá aí para ser inaugurada a Netflix House, que é um espaço físico de entretenimento e experiências imersivas. No entanto, para te poder conferir isso de pertinho, tu vai ter que ter um green card, meus amores, porque a Netflix vai abrir 2 unidades em shoppings nos Estados Unidos. Uma vai ser na Pensilvânia e a outra em Dallas, no Texas. Com mais de 9 mil metros quadrados, cada Netflix House vai ser inspirada em uma série e em filmes de grande sucesso, como Bridgerton, Round 6 e a já citada Stranger Things. Para nossa tristeza, tá todo mundo aqui triste já, a plataforma ainda não confirmou se o projeto vai ser expandido para outros países, como o Brasil, mas
como diz o MC Gui, sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é nem vai ser. Além de tudo isso, em 2025, a Netflix também está investindo mais forte ainda na entrada em esportes ao vivo e eventos especiais, porque eles são visionários, eles estão pensando lá na frente já. Dito tudo isso, uma coisa é certa, a Netflix revolucionou o cinema e a TV no passado, mas e agora? Fica a pergunta, o que será que eles vão fazer pro futuro, hein? O que será que eles vão fazer pro futuro? A gente vai continuar de olho por trás desse hype, acompanhando todas as transformações dessa plataforma que ganhou aí muito destaque na cultura pop do nosso tempo. Lembrando que tuzinho aí de casa pode conferir outras curiosidades por trás do hype da Netflix no site oficial da Rede Atlântida, tá? Então vai lá, tem muita coisa legal, muito conteúdo massa, muita coisa boa. Uhul! Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com os teus amiguinhos, além de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui da TLTV, tá bom? Um grande beijo e tudum! Tchau!